é claro que a gente quer ouvir um pouquinho, saber, né, as possibilidades, as expectativas para esse ano dos vereadores. Esse ano que promete, e a gente vai saber isso, promete começar quente. Hoje a gente recebe aqui a Duda Hidalgo, do PT, e o Marcos Papa, do Podemos. Seja bem-vinda, Duda. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais nesse horário novo, um momento novo da sua carreira, Caparelli. Sempre um prazer, te admiro muito como jornalista. Agradeço. E aí, Papa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa, conversando com todos que acompanham a Tati. Eu acertei, eu falei aqui, promete começar quente. E aí, senhores? 30 graus agora, né? Com essa quente chuva. ou vereadores? Esse ano que promete, e a gente vai saber isso, promete começar quente. Hoje a gente recebe aqui a Duda Hidalgo, do PT, e o Marcos Papa, do Podemos. Seja bem-vinda, Duda. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais nesse horário novo, um momento novo da sua carreira, Caparelli. Sempre um prazer, te admiro muito como jornalista. Agradeço. E aí, Papa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa, conversando com todos que acompanham a Tati. Eu acertei, eu falei aqui, promete começar quente. E aí, senhores? 30 graus agora, né? Com essa Quente, chuva. o clima da Câmara Municipal, tem muita coisa a ser discutida, né? São projetos polêmicos. A gente começa aí com a questão dos 22 ou 27. Um momento novo da sua carreira, Caparelli. Sempre um prazer, te admiro muito como jornalista. Agradeço. E aí, Papa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa, conversando com todos que acompanham a Tati. Eu acertei, eu falei aqui, promete começar quente. E aí, senhores? 30 graus agora, né? Com essa Quente, chuva. o clima da Câmara Municipal, tem muita coisa a ser discutida, né? São projetos polêmicos. A gente começa aí com a questão dos 22 ou 27 ou 29 vereadores. A gente não sabe ainda, né? Pressão de um lado, expectativa do outro. Tem os 70 milhões do pró-urbano. Tem a questão do Sasson, que tem que ser muito bem observado esse ano também. Começa quente. Na área do ano, é claro que a gente quer ouvir um pouquinho, saber, né, as possibilidades, as expectativas para esse ano dos vereadores. Esse ano que promete, e a gente vai saber isso, promete começar quente. Hoje a gente recebe aqui a Duda Hidalgo, do PT, e o Marcos Papa, do Podemos. Seja bem-vinda, Duda. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais nesse horário novo, um momento novo da sua carreira, Caparelli. Sempre um prazer, te admiro muito como jornalista. Agradeço. E aí, Papa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa, conversando com todos que acompanham a Tati. Eu acertei, eu falei aqui, promete começar quente. E aí, senhores? 30 graus agora, né? Com essa Quente, chuva. o clima da Câmara Municipal, tem muita coisa a ser discutida, né? São projetos polêmicos. A gente começa aí com a questão dos 22 ou 27 ou 29 vereadores. A gente não sabe ainda, né? Pressão de um lado, expectativa do outro. Tem os 70 milhões do pró-urbano. Tem a questão do Sasson, que tem que ser muito bem observado esse ano também. Começa quente. Não, e todo começo de ano a gente vai... O Sasson, que tem que ser muito bem observado esse ano também. Começa quente. Não, e todo começo de ano a gente vai votar de novo leis orçamentárias que vão valer para o ano que vem, mas também a questão da lei de uso e ocupação do solo. Então, são muitas disputas acontecendo dentro da Câmara Municipal e, assim, com certeza a gente vai ter algumas discussões bastante afloradas. O Papa, a questão dos 70 milhões, você foi um dos grandes críticos, né, com relação ao pró-urbano. Como é que está essa questão? Tem muita coisa ainda para ser discutido? Vai haver devolução de dinheiro? Como é que está essa questão? É um problema importante que você levanta no programa, só para registrar, não são mais 70 milhões, agora são 79,6 milhões, porque aqueles 9,6 milhões que vieram do governo federal, com a rubrica de gratuidade do idoso, não se aplica a Ribeirão Preto. Idoso não se aplica a Ribeirão Preto, porque na tarifa de ônibus já está embutida a gratuidade do idoso. Então esse dinheiro veio a mais. É isso que é importante deixar registrado. Então são 79,6 milhões. Qual o grande
são 79,6 milhões. Qual o grande problema disso? No meu entendimento, esse contrato não admite subsídio. No entendimento do prefeito, admite. Tanto não admite que ele precisou pedir autorização legislativa para a Câmara. Se admitisse, autorização legislativa para a Câmara. Se admitisse, ele daria sem pedir autorização legislativa. Não admite. Então, acompanhar essa repactuação. O prefeito chama de repactuação. Ele quer usar o mesmo contrato que está. O prefeito chama de repactuação. Ele quer usar o mesmo contrato que está aí. Nunca é demais lembrar, contrato e licitação condenados pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas ele quer repactuar o contrato que aí está. Muito bem. A nossa função é o Tribunal de Contas do Estado. Mas ele quer repactuar o contrato que aí está. Muito bem. A nossa função como parlamentares é continuar fiscalizando isso. Né? No período de continuar fiscalizando isso. Né? No período de recesso, coloquei um projeto de resolução impedindo os outros repasses. Falta ainda 10 milhões para repassar para o consórcio pró-urbano. Por que coloquei esse projeto? Porque a juíza, em dezembro, ou melhor, no começo de janeiro, disse que a prefeitura não tem obrigação de equilibrar esse contrato com o recurso do contribuinte. Ela não tem essa obrigação. E aí o que acontece? A prefeitura faz o mais fácil. A prefeitura faz o mais fácil. A prefeitura, essa administração, que em 7 anos de governo, agora é o penúltimo ano de governo, caminha para o último governo, o último ano, não fez a lição de casa em deixar na ponta do lápis o custo do sistema, agora, à beira do colapso, toma dinheiro do contribuinte para repassar ao consórcio pró-urbano. Nós não concordamos com isso, eu não concordo com isso, sei da posição da vereadora Duda também com relação a esse assunto. E nós vamos continuar fiscalizando. Esse projeto será votado. A gente sabe que o prefeito hoje tem uma base folgada dentro da Câmara, não sei como será, mas ao menos servirá, assim como está servindo nesse programa, para alertar a população de que no assunto transporte público, essa administração é um fracasso. Base folgada dentro da Câmara, Duda, remete para uma questão importante que tem que ser pensada, que é o usuário do transporte coletivo, que é a grande massa, né, a grande maioria da população de Ribeirão Preto usufrui e espera, há uma expectativa de mudança de frota, dos outros acessórios, que é o Wi-Fi, que é o ar-condicionado, são questões importantes. Creio que não. O investimento é maior. Os cálculos que nós temos alcançam coisa de 500 milhões, mas é da obrigação do contratado. Né? A compra dos ônibus novos, né? Motor Euro 6 agora, que é a última geração de motores a diesel, atendendo a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, a resolução número 8. O padrão 8 de emissão de gases que agravam o efeito estufa vão ter que ser. O Galha, aqui no Mentoria... Hoje, fazer um novo contrato com uma nova empresa. Creio que não. O investimento é maior. Os cálculos que nós temos alcançam coisa de 500 milhões, mas é da obrigação do contratado. Né? A compra dos ônibus novos... Né? Motor Euro 6 agora, que é a última geração de motores a diesel, atendendo a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, a resolução número 8. O padrão 8 de emissão de gases que agravam o efeito estufa vão ter que ser. O Galha, aqui no Mentoria, alcança coisa de 500 milhões, mas é da obrigação do contratado. Né? A compra dos ônibus novos... Né? Motor Euro 6 agora, que é a última geração de motores a diesel, atendendo a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, a resolução número 8. O padrão 8 de emissão de gases que agravam o efeito estufa vão ter que ser. O Galha, aqui no Mentoria, disse e cumpriu que nós tentamos amarrar em lei e não conseguimos os ônibus com suspensão a ar. Mas ele colocou no decreto e os ônibus serão com suspensão a ar. Por que suspensão a ar? A lei do conforto
Você sabe que o maior problema dos ônibus hoje é a rampa do cadeirante que não funciona. Olha o nível de crueldade disso, né? A suspensão ao ar, o motorista ele calcula a altura do meio-fio que o cadeirante terá que subir. Então, no decreto isso será feito. Mas é que assim, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é muito simples. Teve alguma mudança depois do repasse dos 17 milhões? Não. Você sentiu alguma mudança dentro do transporte público? O usuário ficou mais feliz depois que foram repassados 17 milhões? Então, significa que esses repasses não estão sendo revertidos para a população. Isso é o mais grave. Bom, continuaremos cobrando, né? Tenho certeza que vocês também, a gente da nossa forma aqui. Outra questão importante a ser discutida é o SASSOM, que é o convênio médico dos funcionários públicos, aposentados e pensionistas da Prefeitura. Como é que vocês veem esse momento delicado do SASSOM? Bom, primeiro relembrar quem nos acompanha que eu não deixei votar o projeto como o governo queria, com votação relâmpago. Ganhamos na Justiça o direito de discutir. O ano passado nós acabamos com a votação relâmpago na Câmara. Num primeiro momento, os servidores não entenderam muito, porque a votação de aumento, né, de dissídio, era sim feito no dia que colocava na pauta, só que alguns prefeitos se aproveitavam dessa questão na lei orgânica para passar pacotaços de maldade, como como teria sido o caso do SASSOM e os 70 milhões. Então, os 70 milhões houve ampla discussão e o SASSOM também. Então, agora sim, o governo pode pautar e nós vamos discutir. Da forma como está o projeto, é ruim para o... Mas a situação não é boa, né, Pablo? Não, de jeito nenhum. A situação do SASSOM não é boa. Não é boa. Não é boa, mas não é boa por um motivo também. A Prefeitura não cumpre a própria lei. A lei de criação do SASSOM fala que os repasses da Prefeitura têm que ser proporcionais à quantidade de servidores que a gente tem na ativa. Só que, ao longo dos anos, muitos servidores, por ser um serviço de saúde que acabou sendo sucateado ao longo dos anos, perda de direitos e afins, tal qual a Prefeitura visa fazer de novo agora, entraram na Justiça para solicitar a sua retirada do SASSOM. E a Prefeitura deixou de contribuir com relação àqueles servidores, mas não teve nenhuma alteração na lei. Então, a Prefeitura está fazendo um repasse menor do que a lei obriga, porque ela não acha justo. E quando a gente foi entrevistar, né, quando teve a oitiva, né, dos responsáveis pelo SASSOM lá na Câmara, eu cheguei a questionar essa questão, porque para mim é digna de Ministério Público. Porque quando você olha a Prefeitura simplesmente dizendo não vou cumprir a lei porque eu não acho que ela é justa, tal qual foi dito para a gente em pleno plenário, a gente tem uma questão muito grave dentro do nosso município, que é uma Prefeitura que, vez após outra, não cumpre as leis do nosso município. E a gente fica correndo atrás do nosso rabo tentando fiscalizar. Terrível, né? Bom, 22 ou 27? Eu sou a favor dos 27 vereadores. 27. E falo Por quê? isso com muita tranquilidade. Justifique. Olha, com tanta coisa que a gente economiza dentro do município, e a Câmara Municipal tem sido um grande exemplo assim, de economia dos recursos públicos, todo final de ano a gente devolve milhões para a Prefeitura, e esse dinheiro ele não entra também dentro do planejamento financeiro ordinário, né? Então, a gente consegue fazer algumas negociações com a Prefeitura, a gente conseguiu fazer com que se tivesse o auxílio emergencial municipal, mas muitas vezes a gente não encontra essa abertura. E não é um gasto que não estaria dentro do pagamento que a Prefeitura já faz para a Câmara se ter 27 vereadores. A gente não teria a Prefeitura empenhando mais dinheiro para a Câmara. A Câmara vai lidar com os mesmos recursos que ela já lida. Mas a gente tem um aumento da representação. E isso é uma coisa muito importante. Acredito que aumentaria a representatividade? Acredito que aumentaria a representatividade. E eu vejo isso olhando, por exemplo, para o último resultado eleitoral. A gente teria, por exemplo, a Anne, que é professora da USP, que é uma grande militante esquerda, uma representação a mais de oposição dentro da Câmara, por exemplo. E eu acho que, principalmente, assim, eu me entendendo enquanto uma das pessoas que está dentro do campo popular, né, da esquerda, eu acho que a gente consegue mais representações no todo. Papa, 22 ou 27? Então, faz sentido o que a vereadora Duda disse para a gente agora, mas eu tenho uma posição que já externei de outras vezes em defesa dos 22, concordaria com 23 para ficar ímpar e desempatar as votações quando o presidente teria que votar. É o voto de Minerva, então, né? O voto de Minerva, então aceitaria os 23, mas eu estou focando outra questão na Câmara de Vereadores também de interesse do munícipe. Eu considero a nossa frota de veículos da Câmara desnecessária. Ter lá 23, 24 carros de luxo para uso dos vereadores. Carro de luxo, a verdade é essa, né? São carros sedãs, com ar-condicionado, é um carro de luxo. Então, o que eu defendo?
Eu defendo que a Câmara doe todos esses veículos para a Prefeitura e que faça uma concorrência para uso do vereador quando ele precisar de um carro. Então, naquele momento, eu vou fazer uma vistoria nos bairros. A minha assessoria vai fazer isso, tem que andar a cidade. A Câmara tem uma licitação feita que paga uma diária para esse vereador fazer o trabalho dele de bairro. É o que eu defendo. Doar os carros para a Prefeitura, fazer uma licitação por dia, diária. Quanto custa a diária? Esse vereador usou, coloca no centro de custo dele. É o que eu defendo. Poderá ter lá 2 carros à disposição, a gente tem que ir para a Assembleia Legislativa, a gente tem compromisso em São Paulo, ficariam 2, 3 carros à disposição dos vereadores para a viagem. Se bem que também tem o avião à disposição de todos. Eu estou focando nisso e estou focando também... O avião, você diz as passagens, né? Passagens, não tem avião à disposição dos vereadores, não, pelo amor de Deus. É um valor de passagem anual. E também estou focando no fato de que a Câmara não tem uma coordenadoria financeira. Nós estamos conversando aqui sobre o pró-urbano. Eu e a vereadora Duda temos uma posição, o pró-urbano tem outra, o prefeito tem outra, a juíza está nomeando o 12º perito para saber se o pró-urbano cumpriu ou não os investimentos do contrato, e o Poder Legislativo de Ribeirão, qual é a opinião? Não tem. A taxa de retorno que a Ambiente tem hoje por explorar o tratamento de esgoto em Ribeirão, a taxa de retorno está de acordo com padrões internacionais de 8% a 12%? O Poder Legislativo não sabe. Então, nós precisamos de uma coordenadoria financeira com concurso público. Agradeço de público o professor Botelho da FEA, que nos ajudou a encontrar o perfil desse servidor. Isso é muito sério. A Câmara não pode prescindir de um controle financeiro para que nós saibamos, por exemplo, quando a Prefeitura vai lá fazer a apresentação da lei quadrimestral, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Poder Legislativo não faz um relatório para saber se aquilo está certo ou está errado. O vereador que é presidente da Comissão de Finanças nem sempre tem experiência em finanças. Ele tem representatividade popular, mas ele não é um especialista. E a Câmara hoje não tem um especialista para saber se a Prefeitura está cumprindo o orçamento corretamente ou não. Ela vai dar a posição dela na reunião quadrimestral, que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige, mas o Poder Legislativo não tem opinião própria. Então, contratar esse coordenador financeiro e a questão da doação dos carros para a Prefeitura, com subsequente licitação para uso diário, será o meu primeiro assunto com o presidente Franco Ferro. Já apresentei a carta quando votei nele, agora é implementar. Ok, só para a gente fechar rapidinho, já que você falou do uso e ocupação de solo, qual a tua opinião com relação a isso? Eu acho que a questão vai dar o que falar também esse ano. Com toda certeza vai dar o que falar a lei de uso e ocupação do solo. Me preocupa muito que o processo de construção dessa lei não teve tanta participação assim. A gente teve audiências públicas que foram esvaziadas no final das contas, e eu sinto que a gente ainda tem muita discussão para fazer em cima da lei de uso e ocupação do solo, porque a gente não está falando de uma legislação que não vai impactar a nossa cidade, de algo que é para um serviço específico. A gente está falando de como o nosso município vai crescer no próximo período e que vai ser ditado por essa lei. Então, eu ainda acho que a gente precisa chamar mais especialistas e ter uma maior profundidade mesmo nas discussões da lei de uso e ocupação do solo. Mais um fracasso dessa administração, porque não conduziu essa reforma, essa lei de uso e parcelamento do solo como deveria. Mais um fracasso. Essa lei já deveria ter sido votada há muito tempo. Agora, eu repito para você que nos acompanha aqui com o Caparelli. Eu presido a Comissão Permanente de Meio Ambiente. A lei que está na Câmara, a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, ela menciona, ela cita 38 vezes o Código Municipal de Meio Ambiente. E cadê o Código Municipal de Meio Ambiente, que a Prefeitura não manda para a Câmara? Então, como é que o vereador pode votar uma lei, e olha, a lei de parcelamento tem avanço sim. A questão aqui do Boulevard, do Sumaré, do Alto da Boa Vista, essa insegurança jurídica, a pessoa não sabe se ela pode abrir uma clínica de yoga no Alto da Boa Vista e no Sumaré, porque não há segurança jurídica para isso. Olha que coisa prosaica para se resolver, e a Prefeitura não teve competência de resolver. Repito, o prefeito está caminhando para o último ano de governo. Então, como pode votar a lei de parcelamento do solo, se ela menciona 38 vezes o Código do Meio Ambiente? Por exemplo, para o telespectador
nos atender. Agora não é mais telespectador, né? Agora é multiplataforma. Quem vê, quem nos escuta. Um exemplo. Você tem lá o artigo 10º, o inciso 1º do artigo 10º, será disciplinado pelo Código do Meio Ambiente. E cadê o Código do Meio Ambiente? O artigo 20º, inciso 5º, será disciplinado pelo Código do Meio Ambiente. Cadê o Código do Meio Ambiente? 38 vezes. É até uma irresponsabilidade dessa administração ter colocado a cidade nessa situação. Tem previsão de apresentação do código? Não. O código na prefeitura ninguém fala nada. A lei de parcelamento está na Câmara. Agora é importante registrar. É fracasso dessa administração, erro grave da prefeitura de ter deixado chegar onde chegou. Fala, Duda. Mas convenhamos, a prefeitura nunca teve respeito pelo Código de Meio Ambiente, tanto que quando a gente viu aquelas obras que se deram na Avenida do Café, retirou quase 40 espécimes de árvore, na verdade mais, né? Deveria ter feito a compensação ambiental antes, tal qual exige o Código do Meio Ambiente, não fez. Então, assim, não é nem que a prefeitura só ignorou o Código do Meio Ambiente nesse momento. A prefeitura vem reiteradamente ignorando o Código do Meio Ambiente. Tanto que não se preocupou com a reforma do Código do Meio Ambiente. Eu fui em uma das audiências públicas, que foi uma das audiências públicas para apresentação do que seria esse novo projeto do Código do Meio Ambiente, e eu saí de lá sem ter lido uma única linha do Código, gente. Bom, vamos continuar acompanhando. Obrigado pela presença, Duda. Bom trabalho. Papa da mesma forma, cuida da garganta, senão não tem sessão, não tem jeito, não tem como Nós participar. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com todos na Tati. E bom trabalho e força, muita força. Muito obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui, sempre atendendo seus pedidos, E a gente Caparelli. vai continuar acompanhando, né? Para ver o que acontece. Vamos em frente. Vamos em frente. Esperamos que coisas boas venham por aí. Tomara. Fiquem aqui comigo, o Schiavone vem na sequência, o Corneta vai falar da Câmara Municipal hoje? Não? Não é da Câmara Municipal hoje, fiquem tranquilos. O Corneta vai falar sobre os Yanomamis. Roda.